Tô gravando. Estamos prontos para fazer mais um vídeo. Olha só! Walkers! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal, exclusivo de The Walking Dead. Cara, o episódio 6 está no ar, está entre nós e vamos fazer a nossa análise. Finalmente aqui no nosso cenário aqui, o cenáriozinho está de volta e o formato de vídeos mostrando a carona está de volta também. Eu não tinha feito nas últimas semanas nesse formato os vídeos de análise porque eu tava meio corrido, né? Eu tinha que postar o vídeo como sempre ali, sempre nas 11 horas da manhã do dia seguinte, que é a hora que vocês costumam gostar de ver o negócio, que vocês gostam de ver o negócio quente. E aí, nos últimos dias eu optei por fazer no formato clássico, para que não atrasasse o negócio. Mas vamos lá falar sobre esse querido episódio. Roda a vinheta e vamos lá. Muito bem, meus jovens, muito bem. Eu peço de antemão que vocês se preparem, porque eu vou puxar muito o saco de The Walking Dead nessa análise, hein? Meu Deus. Veja só, eu estava um pouco cabreiro com esse episódio, estava um pouco com o pé atrás, porque é um episódio de introdução, o segundo episódio de introdução que temos na temporada aí. E, bom, ele sai de um episódio muito bombástico, né? Num episódio que teve um gancho muito bombástico também, né? O gancho da Judith. E ele tinha uma tarefa gigantesca. Esse episódio tinha uma grande tarefa. Talvez um dos episódios que mais tinha uma grande tarefa nessa temporada, tirando o episódio 5, né, o episódio passado. Esse episódio tinha um dos maiores fardos da temporada, que era o seguinte: você tinha que apresentar a nova trama, né, apresentar o que aconteceu depois do salto temporal, manter o nível estabelecido no episódio passado, nos últimos episódios ali, né, e conseguir mostrar que a série consegue sobreviver sem o Rick Grimes. E, cara, consegue muito, e isso prova o que eu disse antes da temporada estrear, que a saída do Rick era totalmente necessária para que a trama conseguisse se revigorar, né? Para que ela tivesse novos ares e tudo mais. E é isso que acontece, porque tudo se renovou agora, sabe? Desde o início da temporada isso vem acontecendo, a gente vem sentindo um renovo gradativo das coisas e agora é definitivo. Depois desse segundo salto temporal, The Walking Dead é outra série, uma série nova e uma série melhor do que era antes. Pelo menos até agora. Mas veja bem, tudo nesse episódio é, assim como todos os episódios nessa temporada, muito bem pensado, sabe? Tudo tem um propósito muito grande de estar ali, entendeu? Porque não existe nesse episódio uma cena que é desnecessária, uma cena que não vai levar a lugar nenhum, coisa que acontecia bastante nas últimas temporadas, nas últimas 2 temporadas principalmente, mas em todas as temporadas aí que tiveram 16 episódios. Mas nessa não, nessa temporada, embora também tenha 16 episódios, a gente não teve nenhuma cena que fosse desnecessária até agora, sabe? Pode olhar mesmo, não tem nenhuma cena, nenhum take que seja desnecessário pra história, sabe? Que não funcione, que seja jogado ali pra dar ali os 42 minutos ou os 16 episódios. Tudo ali é muito bem colocado, muito bem planejado e não é desnecessário. Esse episódio não foi diferente. Embora ele seja um episódio com pouca ação, muito pouca ação, ele não sofre de barriga, sabe? Ele não é lento, ele não é entediante, ele não chega nem perto disso, pra falar a verdade. Porque chegou ali no final do episódio, eu já falei, já acabou, mano? É isso? Foi isso? O negócio passou muito rápido, óbvio que a gente tinha muita coisa pra ver, a gente tinha que ver todos aqueles personagens, como eles estavam depois do salto temporal, e isso aí exige bastante tempo de tela, mas o jeito que aconteceu foi muito, mas muito interessante. E essa é uma das palavras que a gente vai usar pra descrever esse episódio, interessante. Os personagens estão interessantes, a gente tem aí a introdução do grupo da Magra, né, esse novo grupo aí, esses novos personagens que a gente nunca viu na série, e acontece que ao fim desse episódio a gente já tá se importando com ele. Eu pelo menos já me importo com todos aqueles 5, eu acho todos aqueles 5 promissores, interessantes, mas vamos falar mais sobre eles mais pra frente. E todos os personagens veteranos também estão interessantes. A gente teve pouco do Daryl nesse episódio, né? A gente só teve ele ali aparecendo na introdução e no final do episódio, mas isso mostra a substância do negócio. Nem precisaram usar toda a carga que eles tinham, né? Nem precisaram usar o Daryl no episódio pra que ele fosse interessante, cara. Isso é muito foda, porque o Daryl é um personagem muito relevante na trama, aspas,
aspas, mas o pessoal se importa muito com o Daryl, sabe? E seria muito fácil você colocar o Daryl como tendo um papel relevante nesse episódio pra ser mais interessante aos olhos do público. Mas não, eles deixaram o Daryl ali bem no plano de fundo pra desenvolver ele em outros episódios, porque não caberia nesse episódio, cara. Eles tinham coisas muito mais importantes pra contar, e isso é foda, eles têm história pra contar. Isso é a fórmula pra você contar uma história, né? Você ter a história pra contar. Mas calma aí, vamos deixar esse negócio mais organizado. O episódio se divide em 3 núcleos, então vamos nos dividir em 3 núcleos aqui na análise pra ficar mais organizado. Vamos falar primeiramente do núcleo da Carol e do Henry, e aí em seguida vamos falar do núcleo do Juditão safado e da Michonne, e depois por último vamos falar do núcleo da Rosita e do Eugene. Fechou então? Vem comigo. Muito bem, pessoal, vamos falar sobre nosso querido Henry, que cresceu absurdos, né? Cresceu muito absurdos, e a passagem de tempo ali no reino, né, e com os personagens, a passagem de tempo incidindo sobre os personagens é muito bem feita e muito crível, sabe? A gente nota que o tempo passou ali na aparência do Ezequiel, que ele tem até mais rugas, cara. Os caras fizeram ali a maquiagenzinha pra botar mais rugas no ator, e a Carol com o cabelo grande, e o pessoal falou do cabelo grande da Carol, que não tá bonito e tudo mais. Cara, eles precisam passar a imagem de que o tempo passou. Os personagens não estão congelados no tempo, eles não são vampiros, eles envelhecem, entendeu? E aí eles têm que achar um jeito de fazer parecer que o personagem envelheceu, que se passaram 6 fodendo anos, entendeu? Como é que você ia colocar o Henry do tamanho da desgraça e aí a Carol tá igualzinha ela era ali no episódio 5, no rola, entendeu? Você tinha que achar um jeito de envelhecer a Carol. E o cabelo foi uma sacada de mestre, entendeu? O cabelo foi uma sacada de mestre, você gostando ou não dele. Mas muito bem, de todos os personagens que visualmente cresceram ali depois do salto temporal, o Henry é o mais convincente de todos eles, porque ele é interpretado ali pelo irmão do ator que interpretava o Henry pequeno, entendeu? Eles são irmãos, sabe? O ator que faz o Henry grande e o ator que faz o Henry pequeno são irmãos, então por isso eles são parecidos mesmo. E uma curiosidade é que eles são 3 irmãos. Tem uma irmã também. E a irmã mais velha deles fez a Sofia lá atrás, entendeu? Vocês podem notar que tem ali uma semelhança de traços entre a Sofia, o Henry pequeno e o Henry grande. Isso é foda, isso é interessante. Serve até pra criar um conceito a mais ali no vínculo da Carol com o Henry, né? Porque o Henry se parece com a Sofia. Mas enfim, não teve muita coisa do Henry ali, a gente só mostrou um pouco da personalidade dele. Ele é o Call, ele com certeza é o Call. Ele pegou a trama do Call inteirinha pra ele aí, nesse episódio, né? Porque o Call tinha essa mesma trama no início da saga dos Sussurradores. Ele era esse cara que queria renovar as coisas, ele era esse cara que queria ser útil, né? Que queria fazer alguma coisa, ele queria se tornar ferreiro ali em Hilltop, né? Ele queria aprender uma profissão, e ele vai pra Hilltop no início da saga dos Sussurradores. E é isso que acontece exatamente nesse negócio aí. E em contrapartida, o Rei Ezequiel representa o Rick, né? Que era a pessoa que tava relutante a respeito do Henry, né? Que tava com medo de entregar o menino pro mundo, entendeu? É exatamente como o Rick age nas HQs quando o Call quer ir pra Hilltop e aprender uma profissão, sabe? Ele é o cara relutante com isso. E isso é muito interessante. Eles realmente fizeram ali o Henry virar o Call. As tramas desse episódio deixaram isso muito claro. Então pode saber que o menino Henry vai ser o Call futuramente, né? Futuramente não, agora, ele já tá sendo o Call. Mas muito bem, eles vão pra Hilltop e no caminho acontece uma emboscada ali. É muito interessante a cena da emboscada, né? O Henry ouve um barulho ali e sai correndo atrás pra ajudar, igualzinho o Call faria se fosse no caso dele. Ele já fez isso ali na 4ª temporada, aconteceu já algumas vezes. É muito Call esse negócio de ajudar pessoas, né? Inclusive o menino morreu assim. As semelhanças não param, mas é muito interessante o jeito que eles filmam aquela cena, cara. Eles filmam com a câmera seguindo o Henry, né? E é muito interessante, eu acho muito interessante isso. É diferenciado e tudo mais, e isso é muito bom, porque a gente tem saído aí de 2 temporadas onde os episódios têm sido filmados de maneira muito preguiçosa e sem muita criatividade. Nesse episódio aqui a gente tem takes muito interessantes, cara, muito interessantes mesmo, e não é 1 ou 2 não, tem vários takes interessantes mesmo aí nesse episódio. Mas enfim, acontece que era uma emboscada dos Salvadores, né, o negócio, e os Salvadores acabam roubando tudo ali da Carol e do Henry. A Carol simplesmente deixa eles roubar, o que é no mínimo intrigante, não é mesmo? Até o Henry estranha isso e tudo mais. Eles levam o anel da Carol, né, o anel que o Ezequiel deu pra ela, e é maneiro ver que o tempo passou pros Salvadores também, né, eles estão ali diferentes, né, aquela mulher que andava sempre com o Jed tá bem mais velha, tá bem envelhecida também, o próprio Jed tá bem envelhecido, e eu achei o visual dele interessante, mas né, não vai ser muito bem aproveitado, né, não vai ser muito bem aproveitado, porque mais tarde, né, aconteceu uma coisa bem interessante com eles. A questão é que o Henry, ele tenta
tenta revidar e tudo mais. Isso mostra uma coisa muito interessante que eu vi nesse episódio. Toda vez que mostra o Henry com o bastão, lutando com o bastão como o Morgan fazia, a gente nota que ele tem uma habilidade absurda, né? O menino sempre teve habilidade com o bastão, porque ele foi treinado desde pequeno e tudo mais. Mas ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. A coreografia que ele faz é muito interessante. Presta atenção nisso quando vocês forem rever o episódio e ver os próximos episódios. Ele luta muito bem mesmo, sabe? A coreografia que ele faz ali com o bastão é até melhor do que a coreografia do Morgan, cara. É muito bem coreografado. Isso é interessante de ver. Mas depois ele tem toda uma conversa ali com a Carol sobre o bem e o mal, sobre coisas que a própria Carol tinha ensinado pro Henry e que ela mesma não estava honrando esses ensinamentos, né? Ela estava fazendo algo contrário a isso. E é muito louco porque ela vai lá e queima os caras. Ela simplesmente dá uma de Carol Zane, né? A Carol Mad entra em cena de novo e ela queima os caras vivos e pega os trem de volta. É absurda a cena. É com certeza a cena pra fazer os fãs da Carol ficarem loucos, né? Só que eu fiquei pensando ali comigo, será que foi necessário mesmo essa atitude da Carol? Será que tá certo isso mesmo? Eu fiquei incomodado com a cena, mas eu fiquei pensando e aí eu cheguei na conclusão que faz sentido sim ela agir desse jeito, faz sentido sim ela ter abandonado a benignidade que o Rick tava pregando quando ele tava vivo, sabe? Faz sentido ela não honrar a memória do Rick, né? E tudo mais, porque cara, ninguém tá honrando a memória do Rick, entendeu? Nem a Michonne, nem a Carol. As comunidades estão meio que desunidas, né? A gente nota ali pelo núcleo do Rei Ezequiel, ele fala alguma coisa sobre isso. Eles até estão planejando a feira ali, né? Lá no reino, pra unir mais as comunidades. Elas estão desunidas, né? Então, ou seja, a visão do Rick falhou de vez. E se passaram muitos anos que o Rick morreu, né? Então, meio que... Então, ao que parece, essa visão foi se diluindo com o tempo, né? O que é muito triste mesmo. Embora seja badass você ver a Carol ali, sendo Carol, né, sendo Carol Zane, né, queimando todo mundo vivo, fazendo o que ela sabe fazer de melhor, é estranho, sabe? Porque eu gosto muito do lado humano, entendeu? Eu gosto muito do lado humano dos personagens, eu gosto muito dessa busca incessante dos personagens pela humanidade. E quando eles são desumanos, eu sinto que eles estão denegrindo a própria alma, sabe? É complicado. E com certeza essa atitude drástica da Carol vai gerar consequências pra ela lá na frente, né? Lá na frente. E olha, isso tá longe de ser a atração do episódio, tá longe de ser a atração do episódio, por incrível que pareça. Olha só, chegamos num nível onde cenas massa velho, como cenas da Carol queimando pessoas, não é a grande atração do episódio, não é o que lacra o episódio, porque a gente vai pro núcleo que mais tomou tempo de tela no episódio, né? O núcleo da introdução da Magna, o núcleo da Judith, onde a gente é apresentado de fato a personalidade da Judith, a Nova Alexandria e a Michonne. E tem muito o que dizer sobre esse núcleo, não é mesmo? Primeiramente, Judith, né? Judith é o Cole também, né? Ela, assim como o Sr. Henry, é o Cole, mas ela é a versão pequena do Cole, né? Ela é desinibida, ela faz as coisas, ela ajuda as pessoas, ela é benigna, só que ao contrário do Cole, ela honra as pessoas, né? Parece que ela sente falta do Rick, ela é mais doce e ela parece ser mais prodígio que o próprio Cole, sabe? Ela parece ser muito mais inteligente que o próprio Cole e isso é muito interessante, sabe? Isso é muito interessante. Gostei muito da atuação da atriz que faz a Judith agora, eu ainda tenho que decorar o nome dela, mas eu gostei muito da atuação dela, achei muito bacana. Ela vai evoluir bastante nos próximos anos, porque ela vai interpretar a Judith pelos próximos bons anos aí, duvido muito que vai ter outro grande salto temporal aí, então a gente vai ver essa menina crescer mesmo pelas próximas temporadas aí, isso é muito bom porque eu já me apeguei à atriz que faz esse jiu-jitão novo aí, né? Gosto do jeito que ela confronta o pessoal, mas sem ser desrespeitosa, sabe? Acho muito interessante, ela se impõe, assim como o Cole fazia, mas ela não desonra as pessoas, como o Cole fazia, né? Quando ele era pequeno, no caso. Antes dele amadurecer e tal, vocês lembram bem, né? O Cole, ele batia o pé e ele não tava nem aí. Ele ofendia quem tivesse de ofender e falou. A inteligência da nova Judith fica muito clara quando ela conversa com o Negan, né? Ela pede ajuda do Negan pra estudar matemática e tudo mais, e o Negan joga a conversinha pra ela, e é muito bom ver que ela, embora goste da presença do Negan, embora
goste do Negan, ela não se deixa corromper pelo Negan. Ela sabe o que o Negan é e ela não se deixa se corromper pelo Negan. Isso é muito interessante. Assim que o Negan começa a jogar a conversinha, ela já corta ele e dá umas tiradas maneiras no nosso querido Negan. E eu quero ver isso muito mais, sabe? A gente nota que o próprio Negan gosta da presença da Judith também. Eu quero ver esses diálogos acontecendo muito mais ao longo dessa temporada. Eu quero muito ver isso acontecer. Agora, Alexandria, né? A nova Alexandria é apresentada a nós pelos olhos dos nossos novos personagens, né? Eles chegam ali em Alexandria e eles têm o primeiro vislumbre da comunidade. E a gente, como telespectador, acompanha esse primeiro vislumbre pela visão deles, né? Isso é muito eficaz, é muito interessante. A cena em que eles chegam ali em Alexandria é muito legal. A gente nota as novas casas que tem ali, né? Parece uma cidade de faroeste, né? O jeito que as casas foram construídas e tudo mais. É muito interessante, sabe? É muito interessante, muito conceitual, porque o livro que eles usavam para construir os negócios era um livro medieval, por dizermos assim, é um livro antigo, então faz sentido que as construções pareçam construções antigas, né? Isso é muito foda. Uma atenção aos detalhes muito charmosos. Os personagens também envelheceram bem, né? O Padre Gabriel, quando mostra ele pela primeira vez, ele tá saindo da igreja dele lá, e aí ele vem andando, a gente vê ele de longe, ele tá diferente, tá mais velho. Acho isso muito interessante, cara. Gostei do envolvimento dele ali com a Rosita, né? Acho muito melhor do que o envolvimento dele com a Jadis. Dá pra perceber também que ele superou a Jadis, né? Também, né? Uma coisa que durou alguns dias ali, lá nos últimos episódios, né? Durou alguns dias, né? E agora a gente nota que ele tá se envolvendo com a Rosita, o que foi inesperado. Quando eles deram aquele beijo, eu fiquei surpreso demais. E gostei. Achei interessante. Funciona muito melhor do que Padre Gabriel e Jadis, meus jovens. Funciona muito melhor. Agora sobre os novos personagens, como eu disse anteriormente, eu gosto muito de todos eles. Gosto muito de todos eles mesmo. Talvez o meu preferido seja ali o personagem vivido pelo Jacob do Animais Fantásticos e Onde Habitam, né? Talvez ele seja o meu preferido ali de todos. E a Magna. A própria Magna eu acho ela muito interessante. Mas eu gosto muito da garota muda e de sua parceira. A Yumiko teve poucas cenas, mas eu achei ela bem bereza. Ou seja, eu gosto de todos eles e não consigo me decidir direito qual é o melhor, entendeu? O que é muito bom, porque se você não se decide quem é o personagem que você mais gosta, é porque eles estão muito interessantes, hein? É porque eles estão muito bons. E é bem o que acontece aqui com esses novos personagens. A gente logo nota a personalidade deles, né? Todos eles são muito carismáticos, exceto a Magna. Quer dizer, ela é carismática como personagem, mas não é carismática como personalidade. A personalidade dela é meio intragável, principalmente depois que a gente fica sabendo que ela é de verdade, né? Pelos olhos de águia da Michonne, que aparece lá e revela que ela era uma prisioneira e tudo mais. E ela é sagaz desse negócio aí de roubar as coisas, viu? De esconder as coisas, ela é sagaz, ela é boa nesse negócio aí. Sem falar que aquela atriz era Nossa Senhora, meu amigo. Mas foca aqui. A cena em que eles se apresentam é uma cena muito bem filmada também. Uma cena muito conceitual, né? Que mostra eles vão se apresentando e tudo mais. E a câmera tá sempre em movimento pela horizontal e isso se repete várias vezes. Achei muito divertido, né? Muito interessante. Eu gosto disso. Essa atenção aos detalhes acrescenta muito ao episódio, hein? Acrescenta muito ao episódio. E agora vamos falar um pouco sobre a nossa querida Michonne, cara, que foi uma das que mais evoluíram. De personagem que a gente já se importava, né? Ela é a que mais evoluiu de todas, assim. Ela e a Judith. Porque, cara, que evolução foda, cara. A Michonne tá mais badass do que nunca foi, entendeu? Ela tá mais badass do que na época da terceira temporada lá. Porque agora, além de ela tá badass, ela é uma líder, cara. Olha que evolução de personagem. Quando ela chega lá toda badass na comunidade e tudo mais, e vai de encontro com a Magna, você nota ali a tensão das duas, a atuação das duas entrega muito bem essa tensão, e você fica pensando, caraca, elas vai sair no braço a qualquer momento aí. A qualquer momento esse povo vai quebrar o pau aí. Eu quero estar perto pra ver. Acho muito foda o jeito que ela é, uma pessoa de poucas palavras, mas de palavras precisas, né? Quando ela vai falar, ela fala bonito. Naquela cena onde ela mostra a tatuagem, né? Mostra a faca escondida, coisas que ela tinha notado e que ninguém tinha notado, e todo mundo fica, nossa senhora! É muito maneiro essa nova cara da Michonne, né? Achei maneiro também o visual dela. E tem uma revelação ali, né? Quando a Magna tenta ali fazer alguma coisa com a Michonne e acaba virando ali. A gente tem uma virada de personagem ali, uma virada de decisão, quando ela vê o pequeno Rick ali, né? O filho do Rick. O filho do Rick com a Michonne, que aparece ali do nada, ele aparece de surpresa. E mais uma vez, os olhos dos novos personagens estão sendo os olhos do telespectador, porque a gente descobre junto com a Magna que existe esse menino aí. E, cara, é interessante, cara. É interessante
Judite, a Magna vai lá, entrega a faca pra Michonne, e isso com certeza contribui pra virada de decisão da própria Michonne, cara. Não é decisivo, mas contribui bastante, porque ela acaba se afeiçoando um pouco mais com a Magna, né? Isso não fica exposto em diálogo, e sim em atuação, né? A entrega das duas atrizes atuando naquele momento em que ela entrega a faca e tudo mais. E depois disso a gente ainda tem aquela cena memorável, né? Aquela cena que vai ficar na nossa memória por muito tempo, onde a nossa querida Judite aparece na escada de pijama e com 3 oitão na mão. Que coisa aleatória, não é mesmo? Você nota que a querida Judite é muito bem preparada pra esse mundo, ela é muito bem preparada e muito precavida, ela está pronta pra qualquer coisa. Também, né? Foi treinada por nada mais, nada menos do que a Michonne, né? Isso aqui é o quê? Mas a questão é que elas têm um diálogo muito interessante que serve também pra mostrar o quão madura é essa menina, né? A Judite. Elas falam do Cole e do Rick, né? E ela fala que ela nota que a Michonne conversa com os dois, né? Que ela vê os dois e tudo mais. Acho muito bonito o diálogo, acho muito interessante. A gente vê, né? Durante o episódio, vários momentos onde a Michonne tá conversando sozinha, né? Tá conversando sozinha. E faz sentido com a personagem, sabe? Faz sentido com a Michonne ela ter essas alucinações e ela ver as pessoas que morreram, porque a gente já sabe que ela via pessoas que ela amava e que morreram, sabe? Isso acontece com ela, assim como costuma acontecer com o Rick, esse negócio de alucinar, porque na época da terceira temporada, não sei se vocês lembram, quando o Rick tava alucinando e vendo a Lori, a Michonne acaba notando que ele vê a Lori, mesmo ele não tendo contado isso pra ela, e eles têm uma conversa interessante lá na terceira temporada sobre isso, né? E a Michonne fala que ela via ali o marido dela, né? Que ela via as pessoas que ela amava, exatamente como o Rick. Então faz sentido que ela veja o Cole e o Rick em todo lugar, como ela diz ali no quarto episódio. Então faz sentido, e por um momento eu pensei que o Rick ia aparecer, meus jovens. Eu pensei ali que o Rick ia aparecer, né? Que a gente ia entrar dentro da cabeça da Michonne e ver o Rick aparecendo e conversando com ela. Talvez uma hora aconteça. Talvez o Andrew Lincoln tenha deixado umas ceninhas gravadas ali, sabe? Já prontas pra aparecer pontualmente aqui e ali. Ceninhas rápidas. Talvez, quem sabe. A gente nunca sabe, né? Quem sabe ele não aparece. Mas eu pensei que ele ia aparecer nesse episódio, viu? Pensei mesmo. E aí depois a gente tem uma virada interessante ali da Michonne, que é enquanto ela tá se arrumando, né? Ela acaba mudando de ideia, ela veste a blusa do Rick, né? Isso é muito interessante, cara. Ela veste a blusa do Rick, aquela blusa jeans que o Rick usa. Na 8ª temporada, eu acho que ele usa essa blusa. Ele usa várias vezes essa camiseta na série. Aí eu já pensei, só falta ela usar o jaquetão da treta também, né? Já pensou a Michonne com o jaquetão da treta do Rick? Isso aí é interessante. Será que a MC tá aceitando ideias, hein? Nossa senhora! Ou vou pirar se a Michonne de repente aparece com o jaquetão da treta ali, né? Mas tem uma coisa interessante nessa cena que me chamou muita atenção, que é o seguinte, lá nas costas da Michonne tinha uma cicatriz em forma de X que a gente nunca viu. Eu não sei se é porque nunca mostrou as costas dela assim, ou se ela fez isso durante o salto temporal. Qual é a procedência disso? Será que ela tinha antes? Ou será que aconteceu durante o salto temporal aí, nesse meio tempo aí? Será que ela fez durante o luto que ela tava com o Rick? Porque é provável, né? Foi no mesmo lugar onde o Rick tomou o tiro e tudo mais, no mesmo lugar onde ele foi empalado. Embora eu julgue que a Michonne nunca soube que o Rick tenha sido empalado, ela só sabia que ele tava ferido ali no final, né? Mas ela não sabia qual era a procedência do ferimento e nem onde exatamente era o ferimento, ela só sabia que ele tava ferido. Mas será que foi ela que fez isso, sabe? Se automutilando, alguma coisa assim? Ou será que ela sempre teve esse negócio? A gente vai ter uma explicação disso mais à frente. Com certeza a gente vai ter uma explicação disso mais à frente, mas vamos descobrir o que vai rolar. Só sei que estou interessado. E a Michonne vai lá e fala com o pessoal do grupo da Magna que haveria uma mudança de planos e que ela levaria este grupo para Hilltop, para que eles se adaptem lá, para ver se eles teriam alguma chance por lá e tudo mais. Uma decisão muito madura, uma decisão muito inteligente, cara. Não é tipo do nada, vamos viver felizes e vamos distribuir flores para as pessoas cujas quais suspeitamos, né? Não, ela simplesmente acha uma solução inteligente pro problema, né? Levando eles para Hilltop. E tem uma coisa interessante aí, cara. Tem uma coisa interessante aí que vale a gente especular. Que é o seguinte, ela fala que vai levar eles para Hilltop e tudo mais, e fala um pouco sobre a líder de Hilltop, se referindo à líder de Hilltop como ela. Só que a questão é, a Meg não é mais líder de Hilltop, porque o tempo passou e a Meg saiu. A gente sabe que a Lauren Corr não está mais no elenco a partir do episódio 6, né? Ela saiu do elenco para fazer a outra série lá. Então na história, provavelmente a Meg foi lá para a comunidade da Georgia e tudo mais, junto com o Herschel Jr. e ela saiu de cena. Então tem uma nova líder lá em Hilltop. Uma
líder, porque é uma mulher e não é a Meg. Ou seja, não é o Jesus que tá como líder lá, entendeu? É uma líder. E eu pensei na hora em quem que eu pensei? Exatamente isso, cara. A Enid pode ser a atual líder de Hilltop, cara. Mano, vocês entenderam isso? A Enid pode ser uma grande líder de Hilltop, cara. A Enid, uma líder. Olha onde nós estamos. Isso aí eu quero ver. Eu acho que eles vão entregar isso de uma maneira meio plot twist, né? Tipo, vão falar com ela, aí todo mundo vai estar pensando que é a Meg e tudo mais, sabe? Quem não sabe que ela saiu e essas coisas. E eles abrem a porta lá e aí aparece a Enid, né? Dentro do escritório lá da casa Barrington. Seria interessante. E eu tenho quase certeza que é a Enid mesmo, a nova líder de Hilltop. Isso é promissor esse negócio, no mínimo promissor. Mas agora vamos falar sobre Eugene e Rosita, no núcleo do Sussu, meu jovem, Sussu. Sussurradores estão vindo aí, não é mistério pra ninguém, e nesse episódio a gente teve ali uma inicialização do que é os sussurradores. A gente começou a ver os zumbis agindo diferente, a gente começou a ver, junto com aquela traminha rápida ali com o Eugene e com a Rosita ali, o Eugene tá muito interessante nesse episódio, o cabelo dele tá muito legal, a gente nota ali uma evolução grande no personagem do Eugene, e acaba que eles são encurralados ali pelos zumbis, exatamente como eu previ no vídeo sobre as promos, né? E aí, nisso, o Eugene acaba se ferindo, pulando daquela caixa d'água ali, ficando debilitado, né? Trazendo ali mais tensão ao conflito com os zumbis, e aí acontece aquela cena do trailer, né? Onde se cobrem com a lama pra se camuflar dos zumbis. E acontece a cena final do episódio, o We Are Day, cara. We Are Day, os zumbis falando, cara. Os zumbis estão falando, né? A gente sabe que é os sussurradores, na verdade. Mas os zumbis estão falando. Isso vai mexer com o psicológico dos personagens ali, né? Nos próximos 2 episódios, a gente vai ter toda essa ideia, né? De que os zumbis estão mudando, que os zumbis estão evoluindo, que os zumbis estão aprendendo a falar e tudo mais. Isso aí vai ser um Deus nos acuda, porque a introdução dos sussurradores vai rolar ali nos próximos 2 episódios, né? Tá rolando agora, né? Já começou nesse episódio, mas no próximo episódio vai ser a trama predominante, julgo eu. Com certeza vão mandar alguém pra resgatar esse povo aí e vai dar muita merda. Vai dar muita merda, meus jovens. Vai dar muita merda porque Sussu está entrando. Sussurradores estão entrando em cena e a gente vai ver um pouco mais desse grupo, que é um dos grupos mais interessantes de todos. Mas não tem muito o que a gente especular por agora, porque a gente só viu um vislumbre, né? Um vislumbre pequeno do que está por vir. Então vamos esperar mais coisas serem apresentadas para nós. Uma coisa muito interessante sobre esse episódio também, que vale a pena notar e que é válido a gente falar aqui, é sobre a maneira nova que eles estão filmando as cenas de ação, né? As cenas de ação desse episódio, as cenas mais agitadas, que tem mais movimento de câmera, eles usam uma velocidade de obturador maior na câmera para que ela não tenha muito esse desfoque de movimento que eu já reclamei algumas vezes aqui no canal, né? No episódio 2 eles usaram esse desfoque de movimento exagerado, é esse desfoque aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Quando a minha mão mexe, ela vira um borrão. É isso aí, isso é um desfoque de movimento. No The Walking Dead costuma usar isso de maneira meio exagerada, sabe? O que fica meio feio. Mas nesse episódio aí, eles usaram ali a velocidade de obturador, né? A velocidade de shooter bem alta nas cenas de ação, né? Em várias cenas de ação. Não só cenas de ação, em cenas onde a câmera se movimenta muito. O que ficou muito mais bonito, muito mais interessante de se ver. E pode prestar atenção, o desfoque de movimento das cenas onde a câmera se movimenta demais é um desfoque bem moderado, sabe? É bem pouco, a coisa é bem mais dura de se ver. Isso fica mais bonito, fica mais agradável de assistir, e é assim que tem que ser mesmo, entendeu? É assim que tem que ser mesmo. Você não pode filmar uma cena de ação cheia de movimento com uma velocidade de obturador em 30, por exemplo, porque senão o negócio vai virar um borrão. E o que acontece naquela cena do episódio 2, quando eles vão matar aqueles zumbis, né, aquelas cenas das toras de madeira e tudo mais, e o Rick chega correndo e mete a machadada nos caras. O Rick parece o Flash, meu amigo. O Rick parece o Flash, ele chega correndo assim e some o cara. Ele vira um borrão. Não é assim, sabe? Não é assim. Mas é isso aí, pessoal. O que vocês acharam desse episódio? O que vocês acharam desta análise? Comentem aí embaixo tudo que vocês acharam sobre esse negócio. Esse episódio tinha uma grande responsabilidade. Ele era ali o segundo episódio com maior fardo da temporada e ele conseguiu não só cumprir as suas responsabilidades, fazer o dever de casa, como também superar as expectativas que a gente tinha sobre ele, porque foi um ótimo episódio. O episódio bom, que vai ser muito bom de rever e tudo mais. E, cara, muito feliz por The Walking Dead, porque eles estão a cada
episódio evoluindo mais, sabe? Tá indo pra outro patamar e eu quero ver onde é que isso vai dar. Eu quero muito ver onde é que isso vai dar. E ansiosíssimo pros próximos 2 episódios e ao mesmo tempo querendo que passe lentamente, porque depois desses 2 episódios é só ano que vem, meus jovens. É só ano que vem. Ah, meu Deus do céu. Essa vida tá complicada, cara. Essa vida tá complicada. Mas é isso aí, pessoal. Comenta aí embaixo tudo que vocês acharam. Deixa o like no vídeo, caso vocês tenham gostado. É muito importante mesmo que vocês deixem o like pra impulsionar esse vídeo pra internet, pra que mais walkers possam assisti-lo. Se inscreva no canal caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui, pra que você tenha acesso a mais vídeos como esse e possa acompanhar minha cobertura aí de The Walking Dead. Também ative o sininho das notificações pra você receber os vídeos, porque tem essa também. Obrigado por ter assistido até aqui, pessoal. Até mais e falou!